Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero aqui louvar a Deus por mais essa oportunidade. E nesta feita, eu quero aqui transmitir uma palavra do coração de Deus para o seu coração nesse momento. Salmo de número 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo de número 46. Meus amados e queridos irmãos, é bem verdade que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas em Deus, que é o nosso Senhor, nosso refúgio, nossa fortaleza e também a nossa proteção. Meus irmãos, em meio às ameaças, os perigos e as dificuldades que ocorrem ao longo da nossa vida, nós encontramos refúgio, fortaleza e proteção somente em Deus. A verdadeira proteção só encontramos em Deus. Só Ele é quem pode nos livrar de tudo e também de todos, ou seja, de todo mal. Quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, nós encontramos no Salmo de número 33, versículo 20, o salmista dizendo: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, ou seja, a nossa ajuda. Ele é o nosso escudo. Salmo 91, versículo 7, o salmista também disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É somente Deus quem pode nos proteger. O salmista ele vai começar o Salmo 46 dizendo: Deus é o nosso refúgio. Nós vemos que a primeira estratégia para se proteger nos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, ou seja, que sirva de amparo e também de proteção. Um exemplo para os irmãos: quando estamos na rua, o tempo começa a mudar, o vento começa a soprar forte, o céu começa a ficar escuro, começa-se então a trovejar, a relampear. Logo imaginamos, vai chover. A primeira coisa que nós pensamos é: eu preciso ir para casa, ou procurar uma casa ou um estabelecimento mais próximo para que eu possa me refugiar, me proteger da chuva que está por vir. É um momento de perigo ao qual nos traz medo de ficarmos desprotegidos. É automático do ser humano pensar em um lugar de refúgio e proteção para se proteger. Refúgio significa local tranquilo que oferece paz, tranquilidade, sossego. É um lugar que alguém procura para se refugiar ou se livrar de um perigo. É um esconderijo, lugar que alguém pode se esconder. E o salmista é bem claro quando ele diz que Deus, ele é o nosso refúgio. É só em Deus que nós encontramos um lugar ao qual nos oferece paz, tranquilidade, sossego. Somente em Deus, na sua presença, é o lugar ao qual nós podemos nos livrar de todo perigo. Na presença de Deus é o lugar perfeito, é o melhor esconderijo para mim e para você. O interessante é o Salmo de número 91. Olha o que o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Deus é o nosso melhor refúgio. Sabe o que é interessante? O salmista, ele começa o salmo no versículo 1 dizendo: Deus é o nosso refúgio. Nós vemos que no meio do salmo, no versículo de número 7, ele ainda diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
E lá no final, no versículo 11, ele termina dizendo: o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. A visão que o salmista quer nos passar é o seguinte: Deus é o nosso refúgio antes das calamidades, do perigo chegar. Deus é o nosso refúgio em meio à dificuldade, em meio às calamidades, em meio à dificuldade. Deus é o nosso refúgio depois que tudo passar. Ou seja, Deus é o nosso refúgio em todo tempo, em todo o momento. Nós precisamos ter a certeza, ter a convicção, entender que Deus é o nosso refúgio, para que quando a dificuldade, para que quando o dia mal chegar, nós venhamos nos refugiar no Senhor. Quantos que estão passando pelo dia mal, passando por perigo, por dificuldade, passando por vendavais e não têm se refugiado no Senhor? Por quê? Porque não o tem como seu refúgio. Mas nesse momento eu te convido a fazer do Senhor o seu refúgio, o seu lugar tranquilo, o seu lugar de proteção. Se refugie na presença do Senhor, porque é o melhor lugar para que nós venhamos a estar nos dias maus, no dia difícil. Meus amados irmãos, nós vemos que o Senhor, ele é o nosso refúgio forte. O salmista diz em Salmo 71, versículo de número 7: sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. O salmista deixou bem claro. Salmo 71, versículo 7. Eu sou como um prodígio para muitos, mas tu, quem? O Senhor, és o meu refúgio forte. Deus é o nosso refúgio. E o salmista continua dizendo que ele também é a nossa fortaleza. Meus amados irmãos, o que adianta ter um abrigo, um refúgio, se ele é facilmente invadido? Se o soldado, se o inimigo pode nos destruir? Nesse enfoque, o abrigo, a fortaleza, precisa ser protegido das interferências externas. O nosso Senhor é a nossa melhor fortaleza. O que significa fortaleza? É um lugar fortificado, é um lugar com mais proteção. Deus é a nossa melhor fortaleza, o nosso refúgio seguro, nossa melhor proteção. Faça do Senhor a sua fortaleza, porque se Ele for a sua fortaleza, ninguém pode te tocar, ninguém pode te ferir, ninguém pode chegar até você. O salmista disse no versículo de número 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Se o Senhor for a tua fortaleza, aí se cumpre o versículo de número 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque essa fortaleza é uma fortaleza forte, ao qual ninguém pode romper, ninguém pode chegar. Faça do Senhor a sua fortaleza. Nós vemos que o salmista, no Salmo 37, versículo 39, ele disse: mas a salvação do justo, ela vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Em meio à angústia, faça do Senhor a sua fortaleza, porque a salvação dos justos, ela vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Aí fica-se a pergunta: quem tem sido a sua fortaleza nesse momento mais difícil que estamos passando, em meio a essa pandemia, a esse vírus, o Covid-19? Quem tem sido a sua fortaleza? Em quem você tem se refugiado? Faça do Senhor a tua fortaleza, pois a verdadeira fortaleza não se encontra em fortificações, mas no Senhor. Faça do Senhor o seu refúgio, faça do Senhor a sua fortaleza, pois a melhor fortaleza não está em fortificações, mas sim no Senhor. Quantos que hoje em dia estão aí fazendo da sua casa a sua fortaleza? O salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Não faça de lugares, de pessoas, a sua fortaleza, mas faça do Senhor
a sua fortaleza, porque a nossa melhor fortaleza não está em casas, não está em muros, não está em torres, não está em portões, não está em guardas, mas sim no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Ele também é o nosso socorro, bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia no hebraico, como dificuldade, aperto, aflição. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Ou seja, o socorro que não falta, o socorro que não falha nos tempos de aflição, nas tribulações ou na adversidade. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quando nos refugiamos em outros meios ou pessoas, a não ser o Senhor, muitas das vezes o socorro falha. Chega atrasado ou às vezes nem chega. Porém, quando nos refugiamos no Senhor, nossa maior fortaleza, logo o socorro chega a tempo, pois essa fortaleza, ela não falha, ela chega na hora bem presente na angústia. A expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras. Essas palavras, elas enfatizam a rapidez e também a perfeição. Ou seja, o socorro do Senhor na hora da angústia não falha. Ele é bem presente, podendo ser rápido e também perfeito. Ele é eficaz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Em meio a essa situação que você está passando, talvez angustiado por algo que tem acontecido ou que aconteceu, saiba de uma coisa: se Deus for o seu refúgio, se Deus for a sua fortaleza, o socorro vai chegar na hora bem presente, não vai falhar, não vai tardar, vai chegar na hora certa, com perfeição e também rapidez. O salmista ainda ele demonstra a sua confiança em meio ao caos. O salmista declara, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude aos montes e se transporte para os meios dos mares. Versículo de número 2. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que a terra seja abalada pela sua braveza, ele diz que ele não temeria. Versículo de número 2. É bem verdade que a terra e os montes, eles lembram de solidez, de firmeza, mas mesmo assim o mar pode rompê-las. Existem perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas. De alguma forma, Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Olha só, eu não sei qual perigo que você tem enfrentado. A tempestade ou o vendaval que tem te assolado. Talvez tenha abalado a tua estrutura sólida. Mas mesmo assim, Deus ele ainda pode trazer o livramento. Pois Ele não é abalado por nada. Ele é a nossa rocha. Deus é a nossa rocha. Ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os montes, ainda que a terra ela possa ser rompida, aquilo que é sólido, aquilo que é firme, saiba de uma coisa: se você está firmado em Deus, Ele é a nossa rocha forte, Ele não é abalado, o livramento ainda pode chegar. O salmista disse no Salmo de número 46, versículo de número 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
Ainda que tudo isso seja abalado, Deus ele não pode ser abalado, pois Ele é a nossa rocha. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos textos que dizem, como por exemplo, 2 Samuel capítulo 22, versículo de número 32. A Bíblia diz, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Isaías também disse no capítulo 26, versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 também diz, não há santo como é o Senhor, porque não há outra fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Salmo 62, versículo 6 também nos diz, só Ele é a minha rocha, e minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Se Deus for o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro vai chegar na hora bem presente, na angústia. E em meio ao caos, em meio à dificuldade, nós não seremos abalados, porque o Senhor, Ele é a nossa rocha. Ainda que as bases sólidas sejam abaladas, a nossa rocha, que é o Senhor, Ele não pode ser abalado. Só Ele é a minha rocha e minha salvação. Ele é a nossa defesa e nós não seremos abalados. Receba essa palavra em nome de Jesus. Medite no Salmo 46. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.